Boa noite. Hoje estamos aqui na Pausa Jurídica em parceria neste evento com o CDL de Alta Floresta, a Associação AEL, que são os associadores de loteamento, o Sindicato Rural e representando a ordem aqui o Dr. Lucas Barella conosco. E o assunto da live hoje é a crise hídrica e elétrica que atinge o município de Alta Floresta e os riscos que essa crise ela pode trazer no município, inclusive aí com a paralisação de atividades, com a paralisação da economia, ainda que de forma parcial. O que se visualiza uma estagnação de empregos, de geração de renda. Hoje conosco aqui para discutir este assunto nós temos o presidente do CDL, Dr. Alex Fabini, representando o Sindicato Rural, o Júnior Berlanda, presidente da AEL, Rodrigo Arpini, e Dr. Lucas Barella, que já é um conhecido nosso aqui do Pausa Jurídica e tem várias vezes participado conosco. Em nome do Pausa, eu agradeço a todos pela presença, pela colaboração nesse evento, e eu vou abrir a palavra ao presidente do CDL para que se apresente àqueles que nos estão assistindo. Joel, obrigado. Meu nome é Alex Fabiano Cavalheiro. Eu assumi o CDL agora há poucos meses, né? Um pouquinho mais de 60 dias. E o mano aí, o Rodrigo, né? Quase ninguém conhece o Rodrigo, é mano. Faz parte da diretoria, ele é o nosso vice-presidente, composto por toda a diretoria. Mas, primeiramente, Joel, quero agradecer aqui, cumprimentar, boa noite, mano, Dr. Lucas, meu irmão Júnior aqui, e agradecer a oportunidade de nós estarmos discutindo, debatendo um pouco sobre esses acontecimentos que estão tendo em Alta Floresta, né, que a gente nos deixa muito preocupado. A gente hoje como representante, né, o CDL como representante do comércio em geral, né, e houve muitas reclamações, e a gente fica realmente muito preocupado com isso. E parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo podcast aí, que dá a oportunidade das pessoas se expressarem, né, com os sentimentos que vêm ocorrendo e acontecendo em Alta Floresta. Obrigado, Alex. Rodrigo Arpini, presidente da AEL. Boa noite, Joel. Boa noite, Alex. Boa noite, Júnior. Boa noite, Lucas. Agradecer também, Joel, pela oportunidade. Eu acho que é um momento ímpar que a Alta Floresta está vivendo, né? Essa crise aí, e nada melhor do que nós, como representantes de entidades, a gente está participando disso, né? Como você falou, eu estou presidente da AEL pelo segundo mandato, estou vice-presidente junto com o Alex no CDL, e o intuito realmente é discutir esses problemas que vêm alavancando aí a nossa cidade, tá? Júnior Berlanda, representante do Sindicato Rural, por favor, suas... Boa noite, Joel. Boa noite, Alex. Boa noite, o Mano, né, mais conhecido por Mano. Se falar o nome verdadeiro, eu acho que ninguém vai conhecer o nosso amigo. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui participando. Eu acho que discussões geram coisas positivas, né? Eu estou no sindicato, já é a segunda gestão, né? A primeira fui vice-presidente, agora estamos na secretaria, né? Então estamos lá, tá o Alex, né? O Alex Sierra, tá o Valmir ali na diretoria, né? O Valmir Naves Coco. E o sindicato também tem uma preocupação, né? Porque isso aí diretamente, Alta Floresta ela é um polo, né? E cada vez mais ela vai ser muito mais relevante para a região e nada mais na hora a gente discutir esses pontos, porque acaba interferindo no desenvolvimento da região, né, João? Dr. Lucas Barella. Boa noite, doutor Quintela. Difícil falar depois de time tão pesado em quilate aqui, né? Mas boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa que nos assiste. É um momento ímpar, como todos já pontuaram aqui, para a gente trazer esclarecimentos, porque a gente ouve muito nos grupos. A gente vê que até a CNN está falando na nossa cidade, mas a gente não viu expressividade das autoridades
nas mídias, nos locais onde que estão ao alcance, para que a realidade seja dita. Porque o que tudo indica, aos olhos da nação que está nos vendo, né, as mídias nacionais, nós estamos apenas passando por um momento de seca. Quando quem vive aqui sabe que é muito mais embaixo o buraco, né? O problema é muito mais antigo e tem uma base estrutural muito maior. Então, eu agradeço muito, Quintela, essa possibilidade de juntar pessoas que falam por Alta Floresta. Com certeza, porta-voz de muitas pessoas estão aqui hoje, né? Representados pelas autoridades, que você conseguiu convocar um time de peso. Bom, iniciando com crise hídrica. Muito mais do que uma escassez de água momentânea, o problema que atinge a Alta Floresta, ele não é novo. Ele já é antigo. Relatórios da empresa Ambiental Engenharia, contratada à época pelo prefeito Aziel, isso em 2017, 2018, já apontava a escassez de água no município. Reuniões dentro do Ministério Público também já apontavam que o município, dentro de 5 anos, não teria água para abastecer a sua população. Isso independente de escassez, de falta de chuva ou não. Então, muito mais do que a falta momentânea desse abastecimento, né, desse intervalo que estão dando de 2 dias, a falta de água no município, ela é uma crise grave e, se não for tomada medidas urgentes, corre o risco do ano que vem nós termos de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para vocês, gostaria que a nossa equipe colocasse na tela o relatório que foi apresentado pela AGER agora, numa fiscalização realizada do dia 16 ao dia 17 de setembro. E vou pontuar 4 coisas do relatório, fora as outras séries de irregularidades. Tá? Então, o primeiro ponto, em referente à questão da concessão. A obrigação da concessionária de implantar uma nova estação de tratamento de água com capacidade de 256 metros cúbicos hora de água. Isso estava lá no contrato. 22 anos depois, nada foi feito. O segundo ponto que a gente traz aqui é a questão da capacidade de reservação de água. Hoje, a capacidade de guarda dessa água é de 4.900 metros cúbicos. Desde o 8º ano do contrato, teria que ser de 6.500. Nós temos uma defasagem aí de 1.800, mais ou menos, 1.600. 1.000 litros, seriam milhões, né, de metros cúbicos. Dessa forma, é indubitável a inadimplência da concessionária quanto à obrigação de suprir o déficit de 1.600 metros cúbicos de reservação, que deveria estar concluído desde 2010, além da implantação de ativos de reservação previstos no instrumento contratual. Outro ponto de necessária atenção é quanto ao percentual de atendimento de esgotamento sanitário no município, que hoje é de 53%. Então, a crise que hoje abala a Alta Floresta tem uma parte de culpa de água, de chuva, desculpa, mas existe um problema primário que foi relegado durante muitos anos, pelo próprio relatório da AGER agora, que é de setembro desse ano. Começando aqui com o doutor presidente do CDL, Alex. Crise hídrica, o que isso atinge dentro do comércio de Alta Floresta, dentro dos empresários? O que traz de consequência para vocês? Um dos elementos mais fundamentais para qualquer comércio, para qualquer atividade, primeiro são pessoas. Mas água, energia e hoje internet são coisas que você não tem mais condição de ficar sem. Até falando um pouquinho desse relatório da AGER, a gente não tem um conhecimento jurídico, então não vou entrar nesse mérito, mas essa situação, você vê uma empresa que ela já vem apontando dificuldade há muito tempo. Desde a qualidade da água com cor diferente. Então, veio uma reclamação da comunidade há muito tempo sobre isso. E você observa que essas coisas já vinham dando sinais de que ia acontecer
uma catástrofe, um desastre, assim, de ficarmos sem abastecimento de água, né? E chegou ao ponto que isso ocorreu. Eu vejo, assim, que a gente até tem que se preocupar um pouco com os colaboradores da concessionária hoje. Porque os colaboradores estão fazendo o serviço deles, assim, eles não têm uma culpa efetiva sobre o que está acontecendo na Alta Floresta. Você vê o cara que está tirando a medida da água, o encanador, esses caras não têm culpa. Mas é uma empresa que ela detém um monopólio de um produto. Além de ser um produto que ela tem que entregar, uma água limpa, com qualidade e abundância, ela detém o monopólio disso. Se você observar que uma empresa, se tivesse um concorrente que fosse um outro distribuidor também do mesmo produto que é a água, essa empresa ela já não estaria nessa atividade que ela está, ou ela melhoraria, ou ela estava fora do mercado, ela não estava mais ali. Uhum. Então, é preocupante essa atitude da empresa, é preocupante que eles não fizeram nenhum investimento nesse longo prazo de concessão, são 22 anos já de concessão. A gente se observa os reservatórios deles, o reservatório está completamente tomado pelo mato, ou o reservatório foi feita a limpeza, a profundidade adequada, você vê naquele relatório, já precisava ter, no 8º ano, então isso nós estamos falando há 14 anos atrás, a 6.500 metros cúbicos. Ela já não vem atendendo. Então faz mais de 14 anos que ela está fora da condição adequada de atender o município da Alta Floresta. E em 14, 20 anos, Lucas, quanto que cresceu a Alta Floresta? Eu estou há 16 anos aqui em Alta Floresta. Acho que não sou o mais novo de idade, mas sou, creio, o mais novo de residência aqui em Alta Floresta. Então essa empresa está aqui desde que eu cheguei, ela já estava instalada e ela já vem apontando. Me parece que ela vem trocando, assim, cada problema que está, troca de proprietário, troca de nome, não sei se troca CNPJ, mas, assim, uma empresa privada, eu não sei o quanto que o contrato é falho ou não, é uma empresa privada, uma característica muito grande de empresa pública e que está visando única e exclusivamente lucro. O investimento é muito pequeno, não houve investimento nesses últimos anos, tanto é que está hoje buscando água de uma represa limpa, com muita profundidade, com maior capacidade de reserva de água do que eles têm, que é uma reserva particular. Nós temos que fazer um agradecimento para o Carlinhos Redondo, que cedeu a represa para atender a Alta Floresta. Quanto ao comércio, Joel, a gente em casa, que a gente está em um ambiente familiar, já é difícil viver sem água, é praticamente impossível, você vive sem comida, mas não vive sem água. Você não consegue lavar uma roupa, você não consegue tomar um banho adequado, você não consegue cuidar dos seus filhos, são pessoas que têm crianças pequenas, e o comércio também sofre com isso. Por quê? Porque além de ter aquele ambiente de trabalho com os seus colaboradores, você tem mais os seus clientes. E você, hoje, não consegue atender. Eu, particularmente, hoje, lá na empresa, nós não tínhamos água de novo, os banheiros não poderiam mais ser usados, a gente está buscando água para consumo próprio em outros lugares. Alguns comércios que dependem exclusivamente de água. Lava Jato, marmoraria, pet shop, cabeleireiros. Essas pessoas estão fechando as portas, porque elas não têm condição. Quem vai pagar esse prejuízo hoje para a Alta Floresta? Aí se fala em contrato, em revogação de contrato, em multa sobre o contrato. E o prejuízo que a Alta Floresta está tomando? Quem que vai assumir isso? Tem algum responsável? Se é o Poder Executivo, Legislativo ou se é a própria concessionária, eu não sei afirmar. Mas eu vejo que com essa falta de atitude e condição da concessionária conduzir a Alta Floresta, esse contrato já era para ter sido rescindido há muito tempo, sem ônus para a comunidade da Alta Floresta. Porque parece que tudo cai na comunidade, não cai para o executivo. A comunidade que acaba pagando o preço, tanto financeiro, quanto esse operacional todo, que todo mundo sofre com a falta d'água. Né? Eu vou seguir para o Júnior, porque hoje a Alta Floresta está tendo água graças à represa do Carlinhos.
eu estou há 10 anos aqui, mas já ouvi em 2019, 2017, que na época a Águas tinha que pedir para os fazendeiros irem abrindo as represas que estão acima ali da captação para poder terem água para poder fornecer. Então, o produtor rural sempre esteve ao lado da água, sempre esteve ao lado dos cidadãos altaflorestenses, dos munícipes. E hoje não está sendo diferente. Então, agradecer aí aos produtores rurais, principalmente ao Carlinhos. Sindicato rural, produtor rural, como é que vocês enxergam essa crise hídrica que está tendo no momento? Joel, a gente vê com uma preocupação, né? Porque como o Alex aqui já comentou, é muito difícil você ficar sem água, né? Você imagina ali ficar 3, 4 dias, 2 dias sem água, né? Porque você vai ter alguns bairros, principalmente bairros que estão numa parte de altitude maior, a água chega com uma menos força, né? Então tem casas que sofrem um pouco mais, né? E por parte dos produtores, eu me lembro bem, até foi feito um trabalho pela prefeitura, na época, se eu não me engano, da Maria Isaura, de restauração das APP do nosso reservatório, que é da Bacia Mariana. E ali, se você pegar de maneira geral, eu digo para você que 90% dos produtores se preocuparam nisso, reconstruíram essa mata ciliar, justamente preocupado no abastecimento, né, da Bacia Mariana. E algumas represas, né, foram abertas justamente para mandar essa água, né, para vir para baixo. Até, como vocês falou agora, o Carlinho Redondo disponibilizando a água ali, né? E ali tem outras represas também adjacentes, que eu estava até conversando hoje com o prefeito. Até eles vão estar bombeando água de outras represas, não só daquela. Vão pegar as adjacentes, jogando nessa represa principal, porque senão você abaixa o nível dela muito rápido, e aí você também tem uma menos pressão também para estar mandando essa água. E o que acontece? Se não é ali o produtor, né, que nem o Carlinho está ali, se disponibilizar, você imagina como que estaria a situação hoje, porque basicamente hoje, a nossa água hoje no município, ela está vindo das represas, é através dos pipa, que está em torno de 1.000 metros cúbicos de água, e está vindo 5.000 ali das represas, e aí me parece que dentro desses 2 dias vão ligar essas adjacentes com outro cano paralelo a esse, que vai trazer mais 1.000 e pouco. Então vai estar aí com mais ou menos 7.000, 6.500. A necessidade do município é de 10.000, né? Então, por isso vai ter o racionamento. Então você imagina, porque ali secou 100%, você não tem água. Se não tivesse dessas represas, como que estaria o município? E aí até estava conversando com o Chico hoje, ele falou para nós, tive que intimar, ou eles colocavam os canos e tudo, ou se não, aí ficou naquele embate, não vai, até a prefeitura falou, colocou e vai cobrar isso, acho, em contrato, alguma coisa com a empresa. Mas, de fato, você vê uma omissão por parte da empresa muito grande para chegar numa situação dessa, você entendeu? Chegar ao ponto de não ter mais nada de água dentro da represa de fornecimento, é um absurdo isso, você entendeu? Então... Exato. Uhum. Então, é complicado, né? Doutor Rodrigo Arpini. Na visão nossa, é um descaso total o que está acontecendo, né? É uma coisa que, como o Alex e o Júnior falaram, isso já vem de tempo, você mesmo comentou, já vem desde a época que você chegou, já vinha dando sinais que isso ia acontecer. Quando você não toma providência de uma situação que está acontecendo, você não cria um enfrentamento, você não busca uma solução, é só esperar o colapso chegar, e ele chegou, né? Como foi falado aí, um cara que tem que aplaudir de pé é o Carlinho Redondo. Se não é ele hoje, o que seria de Alta Floresta? Né? Então, o que seria de Alta Floresta? A falta de planejamento, para nós, em Constituição, é uma coisa assim absurda o que aconteceu. É total falta de planejamento. Como que uma empresa que atende um único produto, quando entrega sujo,
com cheiro, muitas vezes, e aí agora deixa de atender mais, vamos colocar aí hoje umas 60, 70 mil pessoas no município de Alta Floresta. Vamos colocar 50. A gente fala em racionamento, mas tem gente que está 12 de nada. Nada, exatamente. Então, assim, aí foi falado aí da questão da multa, que parece que o município teria que pagar uma multa de 50 milhões, eu vi essa conversa aí. Pelo amor de Deus, país. Isso é um absurdo um negócio desse, entendeu? É um absurdo. Então, por exemplo, nós hoje, loteadores, na nossa visão hoje, a Alta Floresta está totalmente comprometida, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Totalmente comprometida. Não só pela águas, mas agora com outro problema da energia que nós vamos falar depois. Mas nós fazemos lotes para as pessoas morarem. Hoje nós já temos uma dificuldade, porque a empresa alega que ela não pode atender fora daquilo que está lá no contrato que foi feito há 22 anos atrás. Ok, mas não existe uma atualização. Você pega um município que está crescendo igual está crescendo a Alta Floresta hoje. Você vai ter que esperar mais 7 anos para atualizar um contrato desse. Nós vamos ter que parar a cidade, então, porque ninguém toma providência, ninguém faz uma reestruturação de contrato, uma revisão de contrato. E aí, como que vai ser isso? Né? Foi um questionamento até que eu fiz lá no dia do Ministério Público. Por quê? Porque hoje, quando você vai fazer um loteamento, não é barato. Um projeto hoje, dependendo do tamanho, é mais de 1 milhão você fazer o projeto. Aí você chega lá para pegar uma DPA, o cara nega a DPA. Negou a DPA, você não tem o que fazer, ué. O município não vai te autorizar a fazer o loteamento. E aí? E esses custos, como é que fica? Então, hoje nós estamos numa insegurança jurídica. A verdade é essa. Porque a gente faz o projeto, chega lá, não tem a DPA. E aí? Como é que você faz? E para você chegar na DPA, você tem que estar com o projeto de quantos lotes você vai fazer. Tem que ter todo o caminho pronto, todo o projeto pronto. Entendeu? Então, hoje, nós, loteadores, nós estamos numa insegurança jurídica danada com relação a isso aí. Não sabemos para que rumo que vai. O tipo de empresa que for ser instalada, ela também precisa do DPA. E aí ela não pode também ser instalada e não gera emprego. Exatamente. Doutor Lucas, a água é um bem público. Então pode-se dizer, a represa do Carlinhos ela é pública, porque a água é um bem público, não é particular. Agora, se não fosse o Carlinhos fazer a represa e os outros produtores dali fazer uma represa com a dimensão que se tem a dele, né, Alta Floresta estaria numa situação um pouquinho mais complicada, que a gente espera nem pensar sobre isso. Parte jurídica, hoje, o que o doutor pode nos orientar? Vamos lá, Quintela. Eu estou um pouquinho mais tempo aqui na cidade, né? Já estou 32 anos, nascido da Floresta. E é bom a gente dizer que eu acredito no alcance, para quem não é de Alta Floresta, que nós moramos no Mato Grosso, mas nós temos 3 biomas. A gente tem o Pantanal, a gente tem o Cerrado, a gente tem, sim, aqui a Amazônia. A gente está no meio da Amazônia, um dos maiores volumes hídricos pluviométricos que a gente tem no Brasil, aqui na Amazônia. Então, esse problema de estiagem, ele não é possível ser metrificado por causa da nossa região. É bom isso ficar bem claro. E juridicamente falando, Quintela, bom que você colocou, só fazendo, antes da minha resposta, um gancho aqui com a questão do Arpine, foi discutido lá na Assembleia do Ministério Público que em Alta Floresta a Companhia de Águas exige que a conexão seja feita pelo loteamento, que é um absurdo, né? Em tese, Exatamente. um local onde não é atendido por água e esgoto não deveria nem ter enquadrado nos parâmetros mínimos de civilidade, deveria ter até isenção de IPTU, se a gente for analisar a questão tributária, mas isso é mais a parte do Dr. Quintela, se ele quiser se aprofundar, depois a gente fala. Mas sobre a crise hídrica, primeiro, da parte do Carlinhos Redondo, tudo bem, a água é um bem de todos, a água de subsolo do poço, inclusive é da União. Porém, a gente tem danos ali à estrada dele, porque estão passando dezenas de caminhão, várias e várias vezes por dia, derrubando água, fazendo agressão, fazendo compactação de solo, tendo a questão de degradação da água, com assoreamento rápido a gente tem a entrada de terra dentro dessa lagoa, então há prejuízos materiais sim, quanto à questão estrutural da propriedade desse particular que está cedendo essa água que é pública. Agora, na parte jurídica, você citou 2010 no relatório da AGER, e é interessante a gente lembrar que eu tive que fazer uma pesquisa, porque embora eu morasse aqui eu não sabia. Em 2010, o promotor Vaquiano fez uma ação civil pública pedindo para que os produtores cedessem água, porque, adivinha só, faltou água em Alta Floresta. E o tamanho do reservatório era qual? Exatamente o mesmo. Nós estamos aqui
há 14 anos depois, tendo o mesmo problema, porque choveu pouco? Não. Que em 2015, novamente, tivemos outra ação civil pública, Quintela, onde houve condenação da Águas, inclusive com as Treintes, de R$30 mil por dia, se não restabelecesse o arbitramento de água para os munícipes de Alta Floresta. Ou seja, mais uma vez, juridicamente, a Companhia de Águas foi condenada por uma questão de escassez hídrica. Em 2019, novas tratativas se iniciaram com a Companhia de Águas em apoio com o município e sempre a desculpa é, não vamos fazer porque a gente precisa fazer estudos. E eles pediram um ano. Então, 2020, aí eles disseram que eles começaram a levantar documentos e dados para fazer essa pesquisa. 2021, o promotor esperou novamente. 2022, deu um ultimato. Em 2023, nós tivemos nossa terceira ação civil pública contra as concessionárias de água em Alta Floresta. E adivinha só, nosso reservatório, ao contrário, ele não está do mesmo tamanho, ele está menor, porque ele está sendo assoreado frequentemente. Não há feito um serviço de limpeza, não foi feito concretamento do fundo, não foi feito sequer jogado uma lona para a gente ter o evitamento da drenagem, não só pela evaporação, não só pela captação de água, mas também pela absorção, porque apesar de estarmos na Amazônia, nosso solo é areno-argiloso, falo como agrônomo, então tem uma precipitação que é feito um processo de lixiviação ali e a drenagem pelo fundo também. Então, todos os anos a gente tem cooperação dos produtores rurais para não ter escassez hídrica. E eu vejo, infelizmente, a grande mídia falando lá fora que a Alta Floresta está passando por uma escassez de água, como se fosse problema de chuva. Gente, todas as nossas cidades vizinhas, nenhuma, maiores e menores, em infraestrutura e em volume populacional, tiveram problemas de água. Então, juridicamente falando, ao meu ver, é uma questão de responsabilidade da Companhia de Águas, sim, tá? Por uma prestação precária de serviços que, desde 2023, como a gente vê nas redes sociais, nos blogs e nos vlogs, tem apontado uma água precária, de qualidade duvidosa e, pasmem, advogados que ingressaram com a ação tiveram como resultado fraude nos testes de água, registrado por câmeras das casas das pessoas que solicitaram essa análise, onde que o fiscal olhava a água e jogava fora. Olhava a água e jogava fora. E deixava o fluxo de vazão até se tornar adequado. Então, quando a gente vai no Ministério Público e escuta que foram feitas 23 análises e todas estão potáveis, eu pergunto, de que jeito foi feita essa coleta dessa água para análise? Então, juridicamente, Quintela, eu digo que as 3 ações civis públicas que a gente teve foram pouco, porque parece que ficou barato, porque compensa para eles deixarem sem água, sem novos condomínios, sem novos comércios e sem novas fazendas em Alta Floresta por mais 2, 3 ou 8 anos, que é o tempo que ainda nos resta para encerrar esse contrato. Tá pagando 100 mil, A multa parece que está de graça. 200, 300 mil por ano para eles não é nada. E, Berlanda, eu falo, você que assiste os produtores rurais e vê, o Ministério Público, quando tem um desmatamento de uma APP ou quando tem um assoreamento de um rio, ele primeiramente ele te multa e depois chama para fazer um TAC para ver se você quiser recuperar, te dá um desconto da multa. Agora, a gente tem essa ação civil pública de 2023, sabe o que aconteceu com ela? Ela está suspensa para análise, sob pena de nada. O Ministério Público pediu a oitiva, o Quintela estava lá também na Assembleia, pediu a oitiva da Águas e eu questionei, mas e aí, vocês vão aplicar uma multa caso eles não entreguem esse exame? Caso eles não entreguem um projeto de ampliação? Caso eles não cumpram com as datas que eles estão prometendo, que inclusive dia 15 eles prometeram lá, né, Quintela, que iam restabelecer o fluxo de água? Não. Agora não é o momento. Eu pergunto, cadê os 2 pesos e 2 medidas, né? A gente vê uma velocidade muito grande em alguma situação e em outras você vê um tempo de demora muito grande, né? Nós fizemos uma live aqui no ano passado sobre águas e eu disse uma frase que eu ainda sustento ela. Para o contrato de águas, a prefeitura é uma mãe e o Ministério Público é uma avó. Porque eu nunca vi tratarem tão bem uma concessionária de águas que não faz o dever de casa. Essa foi a minha colocação à época. Eu gostaria de responder a pergunta de um ouvinte, de uma pessoa que nos assiste. Ela perguntou, olha, se a água está vindo do produtor rural, de uma fazenda particular, como é que fica a questão do pagamento? Sou obrigado a pagar? A água é um bem público. E essa água ela vai ser tratada ainda, vai ser captada, tratada e... Deveria ser tratada, né? Mas em tese ela tem que ser tratada e depois disponibilizada aí para consumo. Então, independente da fonte de origem dessa captação, sim, não há diferença nenhuma na precificação da água, tá? Vou colocar uma situação aqui, jogar uma pergunta à mesa e vocês fiquem à vontade para falarem sobre ela.
O município, em 2019, promulgou uma lei, que é a lei, o Plano de Saneamento Básico do município. Tá? Nela, teria que ter sido constituído um conselho do saneamento básico, com função deliberativa e fiscalizatória, consultiva, deliberativa e fiscalizatória. Tá? Esse conselho até hoje não foi criado. Teria que ser criado um fundo do saneamento básico, não foi criado. A AGER, a adesão da prefeitura à AGER se deu inicialmente em 2023 e depois a lei de 2024 por um ano. Okay? Isso não foi por um que o município quis. Isso foi por uma imposição legal, que o município adere uma AGER, ele cria uma AGER para ele, uma agência reguladora dele ou da região, ou ele adere a uma. Senão, ele não recebe recurso federal. Então, obrigatoriamente, eu tenho que aderir porque esgotou o prazo. Ok. As várias irregularidades na execução do contrato de concessão está mais do que clara para todos. Okay? A ação que a prefeitura veio desenvolvendo nesses anos todos de contrato, desde 2010, desde quando começou, não somente na gestão atual, mas também nas gestões anteriores, que a gente pode considerar uma certa omissão, considerando também que a lei do marco regulatório do saneamento básico diz, olha, aquilo que o contrato não cumprir é obrigação do ente público fornecer, isso está lá no marco regulatório, com a introdução da lei, acho que 14.475 de 2020. Então, aquilo que não estaria dentro do contrato, que o contrato não abrange, o município teria que fazer, licitar de novo, fazer um aditivo contratual, ou qualquer coisa assim. Considerando que no contrato da AGER, todo mês ela teria que apresentar um relatório de fiscalização, e eu procurei esse relatório no portal da transparência, não achei. Não é uma prestação de contas que a AGER deveria fazer. Considerando a situação hídrica de hoje, o que pode ser feito e a quem podemos socorrer? A pergunta está na mesa, quem quiser começar, à vontade. Realmente é uma pergunta difícil de responder, Joel, porque nós, a população, nós deveríamos socorrer era a quem a gente elegeu. Né? Porque é difícil você entrar direto no Ministério Público ou você procurar a concessionária. Então, hoje você procura ou o Poder Legislativo ou o Poder Executivo. O que eu vejo assim, até o Mano falou, não foi uma revisão do contrato, acho que só teve revisão de aumento de tributação, né? Aumento da taxa. O que eu vejo assim que está tendo uma complacência de todo mundo. Um teve mais complacência no passado, o Executivo teve mais complacência com a concessionária, o Ministério Público teve complacência, a AGER está tendo complacência, porque quando ela pede 1 ano e meio para revisar um contrato, numa questão de urgência, pediu 1 ano e meio para revisar um contrato. Para ver como que vai fazer a nova minuta, não é inaceitável. Uma vida do ser humano que está sofrendo com essa situação é inaceitável. Eu acho assim, que deveria ter uma ação, acho que o Poder Executivo está tomando ação agora, Lucas, de fazer operacional. Mas estratégico não tomou. Não é uma crítica, não estamos aqui para criticar ninguém, falar que a pessoa está certa ou está errada. Mas ela precisa, já que não fez no passado, tem que fazer de agora em diante. Tomar uma ação organizacional de o que vai fazer. Se vai chamar o Ministério Público para o lado dele e falar, olha, vem aqui, vamos lá ver as represas. Vai chamar a SEMA, vamos lá ver, olha, como é que nós estamos. Se for fazer um projeto de afundamento daquelas represas de limpeza, vocês têm que estar do lado do nosso, tem que estar do lado da população para aprovar. Vamos entrar, vai entrar com uma intervenção nessa concessionária e alguém vai assumir, vamos contratar engenheiro. Isso é uma calamidade, é pública isso aí, uma calamidade pública. Tem que contratar engenheiros de fora para fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito para resolver isso, porque não vai resolver, o Joel. Vai ser mais um paliativo, por mais que organize tudo, vai ser mais um paliativo. De repente, nós temos que ter uma opção maior de
captação de água, que nós temos o Rio Teles Pires, Rio Cristalino. Claro, isso tem tudo que fazer essa viabilização, né? Mas precisa de uma ação efetiva. Uma ação efetiva. Que se junte as pessoas, junte esses poderes. Se a concessionária não tem condição mais de conduzir a Alta Floresta, que tenha uma intervenção municipal, estadual, privada, mas que seja feita, que se instale um interventor e que se corrija isso. Momentaneamente, paliativamente, é fazer as limpezas e aumentar a capacidade de armazenamento de água, né? Mas e depois? A Alta Floresta continua crescendo. Quantos mil lotes foram feitos nesses últimos 5 anos em Alta Floresta? Então, significa que a capacidade da Alta Floresta vai aumentar, a população da Alta Floresta vai aumentar, o setor produtivo da Alta Floresta vai aumentar, a agricultura vai aumentar, o comércio vai aumentar. Nós precisamos resolver, precisa de ação. Nós temos que parar. O que está tendo só agora, o Júnior, é reação. Deu um baita problema aí, tá? A população ficou enlouquecida, todo mundo se apavorou e começaram a reagir. Mas uma reação assim, da maior das boas vontades, mas ela está toda perdida. Ela vai ali, pega do vizinho, aí vai o vizinho, pega do outro vizinho para abastecer a represa do Carlinho Redondo para jogar lá. Gente, e aí? Daqui uns dias começa a chover. Vai chover, vai armazenar água, todo mundo vai esquecer, como a gente esquece, é natural do ser humano esquecer as coisas. Vai esquecer, quando vê a gente vai estar no ano que vem, 2025, outubro, novembro, sofrendo com falta d'água de novo. Então, eu acredito assim que agora, esse momento, o Ministério Público está com bons olhos para isso. É hora de ação. O Poder Executivo agir. Ou vocês fazem, ou cancela esse contrato, termina, antecipa ele, sem multa. Eu acho que a Justiça tem poder para isso, para cancelar isso, pô. Um passo municipal, esse contrato é do município. O público já agiu por 3 vezes contra a concessionária de água. Na época, acho que 2010 era a CAB, né? Ou já era Águas? Já? Na época de 2010 era a CAB. Cabe, né? Enfim, muda-se a concessionária, mas não muda-se o problema. Então, não basta a gente esperar a atitude somente do Ministério Público, mas eu falo que a sociedade civil organizada tem que dizer um basta para isso, afinal de contas, são eles que pagam essas tarifas que mantêm a concessionária de água. E sobre a necessidade de puxar água de outro lugar, a gente poderia até sugerir poços, né? Porque a gente tem um lençol aqui muito denso de águas subterrâneas, porém, vou além, a gente tem muita chuva. A gente está numa região privilegiada de chuvas. Então, se a gente tivesse um aumento da capacidade, ali o taxidermista 1 e 2 tem espaço ao lado para construir o taxidermista 3, só falta boa vontade. Com a própria captação da água da chuva, a gente poderia atender. E a gente está estancado, o crescimento, como vocês mesmos falaram. Tem vários bairros novos onde se capta água de poços, não estão sendo atendidos por água e nem por esgoto. Como estava mostrando ali o Quintela na relatório da GER, só 53% hoje tem esgoto. Isso que a gente não deve estar levando em conta nesses dados aí, doutor Quintela. Os municípios que ainda não foi conectado o cano de esgoto, somente os lugares onde já estão dentro da mancha de crescimento, assim que eles chamam, né, Arpini? Então, os que estão fora da mancha, eu acredito que o rombo é muito maior do que esse aprontado pela GER. Verdade para vocês. Hoje é 2 pontos. Para nós resolvermos a situação de água aqui em Alta Floresta, ela tem que vir a captação. Falam que no Telespires tem uma contaminação por mercúrio, não pode. Aí falaram de pegar no Foz ali, né, no cristalino que desemboca ali no Telespires. Aí já entrou alguns interesses por trás ali do cristalino que também não querem que pega lá, tem alguma coisa desse sentido também. Então você vê muita dificuldade. Mas hoje, para resolver o problema, tem que pegar, ou que seja no Telespires, ou que seja no cristalino, a água tem que sair de lá. Pelo que eles falam, esse projeto é algo em torno de 50 milhões de reais para trazer essa captação de água de lá para cá. O que nós fazermos aqui, na Bacia Mariana, no taxidermista, é paliativo. Você só vai fazer paliativo, você não vai resolver o problema. Porque sempre você vai encontrar a situação de um ano que tem um índice pluviométrico menor de chuva, você vai ter o menor reserva de água. Então, vai passar por essa situação. Ou se une os poderes, se toma uma decisão,
E aí o que que acontece? A empresa vê 8 anos de contrato, se você falar dela fazer um projeto dessa, ela pula fora, não quer. E aí vamos ficar nesse impasse? Então vai ter que fazer alguma coisa que seja eficiente para trazer essa água de lá, ou que se encerre o contrato, ou que se prolonga e coloque isso em contrato que tem que vir essa água ou do Telespires, ou que seja do cristalino, mas caso contrário isso não vão ficar no paliativo, vão ficar sofrendo, vão ficar discutindo esse tema aqui, com certeza em outros anos aí seguinte, viu? Sem falar, né, que essas pesquisas que estão feitas no Rio, teria que ter feito por uma empresa particular, para a gente atestar a seriedade disso, né? Não só porque o que eu vi disso aí é que parece que tem outros interesses, que não seja a água não venha de lá, onde já se viu buscar do Rio Cristalino. O Rio Cristalino, ele deságua no Telespires e vai embora, vai para o Tapajós e vai para o mar, vai para o Amazonas. Então, vejo qual o empecilho de pegar água de lá. Me preocupa, mano, se a gente esquecer o Telespires e pensar aqui na bacia do taxidermista, né, ela mais do que tem que dobrar a capacidade dela, porque com a pavimentação da 325, toda aquela lateral que ainda não foi explorada, ela vai ser loteada. É só uma questão de tempo, e não é muito tempo. Aí, daqui a pouco, o que vai ocorrer? Nós vamos começar a perder empreendimento para Carlinda de novo, como perdemos Silos, por questões de engenharia, por questões da ausência aí de um benefício tributário na fase de construção, e aí a gente perde espaço de novo para Carlinda, para esses loteamentos, para essa infraestrutura. O que fazer? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. A resposta que o pessoal quer saber. Hoje eu estava pensando, hoje de manhã, né? Falei, cara, eu acho que nós chegamos no pior momento, né? Não pode piorar mais do que está, né? Mas eu comecei a refletir e eu acho que eu estou enganado. Porque pode ficar pior. Se nós não tivermos uma atitude por parte do poder público de resolver o problema, vai ficar pior. Por quê? Daqui a um ano, quantas casas a mais vão ter em Alta Floresta? Não estou falando nem dos loteamentos novos, que não são abastecidos, igual o Dr. Lucas falou. Mas vamos pegar aqui onde já é abastecido. Quantos lotes tem ainda que estão em construção? Muitos. Então, essa demanda ela vai aumentar ainda mais, né? Como você falou, nós estamos num momento de crescimento da região muito forte, que é a questão das ligações que estão acontecendo aí. E aí, você fica preso, amarrado num contrato que ninguém toma uma atitude para resolver esse problema. Como o Alex falou, de fazer uma intervenção. Cara, eu penso o seguinte, a população hoje está sem água. O que ela está esperando hoje? Ela está esperando uma ação do poder público para resolver o problema. Se eu tomo uma ação, se eu sou do poder público e tomo uma ação, o cidadão ele vai continuar sem água, mas vai mudar o pensamento dele. Fala, cara, bom, nós vamos continuar sem água, mas está tendo uma ação, pelo menos, que vai fazer com que vai resolver isso. Da forma que está, o cidadão ele está assim, cara, hoje está faltando água, o ano que vem deve continuar faltando água, porque não estou vendo nada. Só estão pegando dos vizinhos água. Exatamente. Estão fazendo nova captação. Hoje eu conversando com o Carlinhos Redondo. O Carlinhos Redondo está louco da vida. Por quê? Porque ele está pensando que... Ele está pensando o seguinte, cara, isso aqui vai ficar definitivo, isso aqui. Entendeu? Isso vai ficar sócio definitivo. da Companhia de Águas, o Carlinhos Redondo. Exatamente. Sócio sem participação nos lucros. Entendeu? Então, assim, o cara está lá com a maior boa vontade do mundo para fornecer, para atender o município. Outra coisa, quem que está fazendo todas essas obras emergenciais teria que ser a concessionária, a prefeitura que está fazendo. Que não tem obrigação, em tese. Entendeu? Então, assim, literalmente, a empresa não faz nada. Essa é a verdade. E nem o paliativo faz. Outra coisa, ruim de planejamento igual essa empresa eu nunca vi. Tem que ser falado a verdade. Porque assim, ó, cronograma. Quantos cronogramas eles soltaram até agora? Não teve um que funcionou, gente. Como é que faz cronograma e não atende? Então, quer dizer, que planejamento tem uma empresa dessa? Como é que você vai ter uma expectativa de que isso vai melhorar?
Zero, expectativa zero. Se não consegue fazer um planejamento de atendimento de água a curto prazo, como é que uma empresa dessa vai ter a longo prazo? Nós temos que trabalhar com a realidade, não adianta nós tampar o sol com a peneira. A Alta Floresta hoje está condenada, infelizmente, me dói falar isso porque eu tenho 45 anos de Alta Floresta, eu quase nasci aqui. Me dói falar isso, mas, cara, o potencial que nós temos hoje de crescimento está fardado ao fracasso se nada for feito. E a gente falando do Carlinhos Redondo, acho que foi o único que não fiz o elogio aqui para o Carlinhos, mostrando mais uma vez esse preparo da empresa. Na entrevista que ele deu à TV local, ele disse que 20 dias antes de acabar a água, ele foi se oferecer. Falou, gente, vocês não querem bombear da minha represa? Já que eu estou vendo aí que está secando, que vai dar problema, etc. Não vou parafrasear muito ele aqui, mas a empresa simplesmente não fez. Esperou acabar a água com uma fé inabalável numa chuva, apesar dos históricos da nossa universidade local dizendo que ia chover menos esse ano, e ano que vem já disseram que vai chover menos ainda. Eles não fizeram. Quem teve que fazer? Nossa prefeitura, a título emergencial. Ou seja, parece que eles estavam querendo que acabasse a água mesmo, para que essa despesa fosse assumida pela uma pressão popular ao poder público, né, que a gente está falando. Mas, quando a gente fala poder público, a gente não precisa limitar só a prefeitura, ou a Câmara dos Vereadores, ou ao Ministério Público. Bacana a atitude de São Paulo, que teve o PROCON como força atuante, punindo e multando a concessionária, acho que é a não é a ANEEL, lá, é a agência regulamentadora. Agora, Enel. Punindo e multando se não tivesse estabelecimento de serviço. Afinal de contas, serviço de primeira necessidade, energia, como foi dito. E a gente tem aqui um sistema de abastecimento falho, onde a gente tem casas que estão há 10, 12 dias sem água, tem bairros que estão recebendo água de caminhão da prefeitura, caminhão-pipa, e é uma água não potável sendo entregue, quando é entregue. E a gente não vê uma multa do PROCON, uma multa do Promotoria, a gente vê o Ministério ou a Prefeitura fazendo atitudes que são, como já dito aqui, só para tapar buraco. Estão pegando água dos vizinhos, mas a gente não entende aqui que, primeiro, que essa empresa está sendo punida e, logo, que ela não vai estar complementando. E só fazendo uma ponta aqui sobre a responsabilidade da Prefeitura, tem o entendimento do STJ sobre a responsabilidade solidária do município para essas situações emergenciais de concessionárias. Não só a questão emergencial, doutor Lucas, mas eu vejo uma responsabilidade por omissão desse contrato, porque ele nunca foi revisado, e a prefeitura fala, eu nunca revisei porque a Águas nunca me procurou, como se fosse uma obrigação exclusiva da Águas, da Companhia de Águas. E não é, ela é também do município. Mas o que eu vejo na questão política é o medo do ônus que eles carregam, do ônus político. Porque hoje ela não tem água, a culpa é da concessionária, eu não tenho nada a ver. Ah, está faltando água, a culpa é da concessionária que não fez o trabalho dela. E tenta-se tirar o deles da reta. O que eu idealizo, talvez esse ônus político que eles estejam querendo fugir. Agora, isso tem um custo. E o custo é o crescimento do município, o custo é o bem-estar dos munícipes. Como o Rodrigo colocou, pior do que está, não vai ficar. E não vai ter obra de um ano para o outro. Pode ter paliativa. Porque pegar a empresa, que seja Águas, vou gastar 40 milhões para puxar água do Telespires. Okay? O faturamento dela gira aí o que hoje? 7 milhões, 6 milhões, alguma coisa assim, de faturamento. Né? É um investimento que ele não vai ser diluído em 10 anos. Muito menos em 8. Normalmente você leva 10 anos para poder diluir ele dentro da contabilidade, fazer a depreciação dele. Um investimento desse vai ter que ser diluído em 20 anos. O que é que a concessionária vai fazer? Você me dá a renovação da concessão que eu faço? Como no jornal MT Norte teve uma notinha dizendo que o vereador Pitoco oficiou a Águas e a resposta da Águas foi essa? Renova a concessão comigo, que eu vou fazer? O que eu já devia ter feito? Ela vai botar a faca no pescoço da prefeitura e está tudo bem? Ou será que eu vejo a prefeitura, porque ela é a dona do contrato, né? Pode ter pressão, o Ministério Público pode pressionar, a Câmara pode pressionar, e vejo uma responsabilidade aí, talvez, doutor Lucas, do Estado também. Doutor, eu queria só fazer um
para quem está nos assistindo, quando eu falo do desenvolvimento da cidade, no sentido de investimento na parte urbana, loteamento, certo? Como é que funciona na prática? Hoje nós somos em 10 empresas loteadoras, certo? Se não todas, mas a maioria hoje, elas têm negócios em Alta Floresta e fora de Alta Floresta, certo? Então vamos lá. Vou exemplificar aqui, por exemplo. Nós hoje operamos em outros estados já também, certo? Nós trabalhamos com parceria de área. Existem outras empresas da AEL que trabalham com compra de áreas para lotear. Mas não muda aonde eu vou chegar. Se eu estou com dinheiro na conta para fazer um investimento, certo? Eu vou olhar as cidades. Eu vou olhar Lucas do Rio Verde, vou olhar Mutum, vou olhar Sinop, vou olhar Alta Floresta, certo? No nosso caso, a gente faz parceria de área. Então, vamos imaginar o seguinte. Nos 4 municípios, eu tenho a área que me interessa, que em qualquer uma delas que eu investir meu capital, eu vou ter o retorno financeiro, correto? Primeiro passo, validar a área, certo? Segundo passo, eu vou para qual? Vou para a legislação do município. Qual que é mais burocrático? Qual que é mais demorado para aprovação? Alta Floresta é mais demorado. Já está fora do radar. Para que eu vou investir em Alta Floresta? Estou dando um exemplo, não significa que isso está acontecendo. Para que eu vou investir em Alta Floresta se demora lá 1 ano para aprovar um projeto? Se ali em Sinop aprova com 90 dias, 4 meses. Para que eu vou investir em Alta Floresta que está com problema hídrico, se as outras 3 cidades não tem problema nenhum? Eu não vou correr esse risco. Eu vou ser atendido pela concessionária que está lá hoje. Aonde você acha que eu vou investir meu dinheiro? Então, quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de crescimento do município, eu estou me relacionando a isso. Porque, na prática, é isso que o investidor faz. É isso que o investidor faz. Ele vai olhar todos esses pontos. Eu vou arriscar meu dinheiro aqui, sendo que tem uma concessionária que não atende? Vou correr esse risco? Vou nada. Vou garantir aqui. O meu retorno financeiro é o mesmo. Ou até melhor. Eu não posso correr esse risco. Entendeu, doutor? Então, na prática, é isso que acontece. E aí a preocupação. Não vai resolver o problema? Como é que nós vamos ter investidor aqui nessa situação, cara? Não é só loteamento, entra indústrias também. Tudo. Ué. Eu queria falar assim com o mano. Mas às vezes a pessoa pode perguntar, mas eles não vão investir aqui, vai investir em outro lugar. Só que não é só o investidor que ganha quando tem um investimento no município. Né? Toda a comunidade ganha. Porque gera emprego, gera renda, gera oportunidade, gera lazer, como foi criado no Aquarela Amor. Né? Hoje é um espetáculo aquele Aquarela Amor. Eu não vou muito lá, mas quando passo, às vezes a minha menina quer ir lá brincar, final de semana que lá é lotado. Então gera muitas possibilidades. E quando se deixa de investir numa cidade, a cidade só tende a retroagir. Então o investimento é justamente, doutor, tanto importante quanto loteamento, investimento industrial. Amanhã depois a Alta Floresta está tomando um porte agrícola, né, doutor, que ela vai ter indústrias. Pô, pode ser um frigorífico de suíno ou de aves. Né? Hoje nós temos já aqui um outro frigorífico instalado, o Faz Carne, né, que até uma época atrás mexia com suíno, hoje parou. Mas então tem essas possibilidades de voltar. E outras usinas de etanol, né, Júnior, como tem lá em Sinop. Então tudo isso demanda, além de energia, claro, água. E isso vindo para o Alto, tendo esses investimentos, vai gerar renda para o município, vai gerar emprego, vai gerar condição de vida para as pessoas. Doutor, só estava lembrando aqui, que até em conversa, parece que o pessoal falou que para recuperar um pouco essas represas que tem hoje, gastaria 3 milhões, né? Então, que teria que aumentar um pouco mais o contrato, porque 3 milhões. Né? Então, o Mano estava falando anteriormente, numa conversa em particular, o pessoal tem que olhar para os 22 anos atrás que não foi investido esses 3 milhões. Então, só para recuperar 3 milhões, né, é dinheiro que não é dinheiro para uma concessionária dessa ou para o próprio município, para atender toda a demanda da população hoje. Uma pessoa que está nos assistindo, a senhora Valéria Mulizini. É filho do Toninho Casari? Que na verdade a gente comentou
estou não te cortando, da boa ação, né, do nosso amigo Carlinhos Redondo, também tem os pipa, que estão pegando algo em torno de mais ou menos 1.000 metros cúbicos por dia. E não é só lá, tá? É utilizado em outras represas. No caso, é que nem o do pai da Valéria, do Toninho da Casar, né, o mais conhecido. Não só ele, como outras represas de outros produtores que está cedendo para os pipa e pegar água também. Então, você vê a mobilização para poder estar abastecendo o município, né? E o agro, mais uma vez, ajudando. Mas essa colocação do Alex, quando se fala de investimento de 3 milhões, de pouco, tem que ter mais tempo de contrato, eu acho que a prefeitura, ela está passando, o Poder Executivo, ela está passando por um momento apto e propício para intervir e quebrar o contrato. Ah, mas essa empresa, ela comprou agora o direito de participação dela da outra. Isso é um problema da Norte. Por quê? Está provado que não houve o cumprimento do contrato de concessão. Isso está mais do que provado. Se ela rompe esse contrato agora, esse contrato foi feito lá atrás, antes do marco regulatório, né? Da lei do marco regulatório de 2007. Então, é um contrato que está totalmente desatualizado. Se ela rompe esse contrato agora, ela tem a oportunidade de fazer um novo contrato dentro dos novos parâmetros, com uma empresa que vai entrar e vai falar, bom, eu tenho mais 25 anos agora pela frente, e com uma possibilidade, ela pode dividir, ela pode fatiar. Ela pode fatiar o município por área e falar, olha, vou abrir concessão aqui para 2 empresas, 3 empresas de água, vou abrir concessão de esgoto para mais uma, para mais 2. É possível fazer isso. Ela pode dividir, beleza, vai ter uma concessionária de esgoto, que vai cuidar do esgoto, e uma outra vai cuidar da água. É possível fazer isso. Eu acho que ela está passando por um momento ímpar e com uma probabilidade muito grande de perder essa oportunidade. Porque os custos que ela teria de ressarcimento de um investimento e tal, não tem. Eu te juro por Deus que eu estava pensando esses dias, eu conheci um dos proprietários anteriormente que passou aqui, que foi proprietário da questão da Águas de Alta Floresta. Eu vejo o seguinte, ou você tem um contrato há 22 anos muito mal elaborado, aonde não se colocou de fato todos os custos, essa empresa não colocou, e depois começou a ver que talvez não teria rentabilidade, porque assim, uma pergunta que eu faço, o porquê essa troca maçante de empresa da água? Eu acho que deve ter o que eu me recordo, eu acho que se brincar já foi vendida para mais de 8, 10 vezes, eu acho, 5 vezes. Então assim, a minha pergunta é, se tem algo que, se tu tem um empreendimento que dá lucro, é muito difícil tu desfazer dele, né? Então eu me pergunto, o que tem? Tem alguma coisa de errado, né, nesse contrato? Ou a empresa está basicamente só buscando 100% do lucro, não faz nada, e aí teria que realmente, talvez, sentar, desminuciar esse contrato, né? O que precisa, o que está acontecendo? Porque é uma incógnita muito grande, não sei se vocês concordam comigo, porque é muito anormal essa troca aí de empresas, passando um para outro, para outra. Então, assim, eu te juro que me levou eu a pensar, de fato, nesse contrato, o que está acontecendo. E aí, doutor Lucas? Eu ia citar que... Ou cada um foge do seu A problema. prefeitura não tem que anuir quando vendem uma empresa? Mais do que a companhia de águas aqui, eu acho que só o Hospital Regional para trocar mais de dono também, né? Porque eu acho que eles trocou 5 donos só nos últimos 5 anos. Mas, enfim, fato é que eles podem, de fato, estar verificando que essa bomba vai estourar e vão vendendo. Suga-se o que dá para sugar e vende-se, né? Cada um assumindo o risco. Não, eu acho que eu consigo empurrar mais 3 anos sem explodir a bomba para mim. Aí quando passa 3 anos, vendo pro próximo, o cara, não, eu acho que eu consigo empurrar mais 2 anos, tirar o dinheiro aqui sem fazer. Porque o que se vê, Quintela, é que não há investimento mínimo, nem para atender novos bairros, quiçá para aumentar a capacidade de produção e tratamento. Gente, pensar que a água está sendo entregue há mais de 2 anos
imprópria para consumo, coloração ruim. A gente fala, mas a água tá boa para beber, é contaminação por ferro e magnésio. Olha só, eu tive que ouvir esse absurdo. Não, é só uma contaminação de ferro e magnésio, tem só uma bactéria de magnésio, mas tá tudo bem. Gente, eu aprendi na escola, quando eu era muito criança, isso era fundamental, de que a água teria que ser límpida e inodora e sem sabor. É o básico. E isso tem a normativa 888 da... Enfim, tem a normativa 888, se discutirem aí a água, a normativa 888, vocês vão achar. Que fala sobre a qualidade da água e a nossa está inadequada. E não é de hoje. Ou seja, não foi feito investimento, como você mesmo trouxe. Se o contrato é ruim, algum lucro foi tido nesse tempo. Porque se não foi feito investimento, qualquer um que tem empresa sabe. Se você aumenta o número de clientes, não aumenta o investimento na infraestrutura, logo aumenta o lucro. Não, e o que eu vejo assim. Se você tem um contrato e você tem etapas que você tem que fazer, e você corta essas etapas e não faz, você deixou de gastar. Então você colocou mais lucro no seu bolso, é o que você falou. Uma empresa vai jogando para outra, tirou dela, falou, ó, eu acho que ali na frente vai estourar o problema, então vou mandar para frente. O cara tirou o lucro dele, saiu, foi embora. E aí depois, de fato, quando chega numa última empresa que está agora, com 8 anos de contrato, e nada foi feito lá atrás, e só foi talvez obtido lucro, aí é difícil a empresa que está agora vai falar assim, como que eu vou fazer esse investimento que era para ter diluído já em 15, 18 anos e eu vou fazer tudo agora faltando 8 anos de contrato. Então tinha que as etapas tinham que ter sido respeitadas do que tinha que ter sido feito e ter colocado em prática, porque senão é difícil, chega no final do contrato, fica isso aí agora, um sambando para cá, um sambando para lá, porque vai pegar uma bomba no colo, entendeu? Está no momento ímpar de negociação, porque o problema está escancarado, está pulsante, está cortado a fundo com o sangue jorrando na cara de todo mundo, que é a péssima prestação de serviço que eles estão fazendo. Minha preocupação vai além da gente perder essa oportunidade. É que se troque por mais uma vez, que não seria impressionante para ninguém, pelo histórico que a gente tem, e venha alguém como o Instituto Pernambucano fez com o Hospital Regional de Alta Floresta. Veio, fez o que precisava fazer, serviu como bode expiatório e pediu recuperação judicial. Ou seja, a empresa que talvez tenha um poder aquisitivo para pagar as eventuais indenizações, quiçá se elas vierem, pode ser substituída por outra que seja um bode expiatório para a gente ter uma recuperação judicial, ou até mesmo a Iguaz, né? Mas por isso eu não sei, eu não estudei o tamanho da empresa atualmente, mas a gente tem várias empresas agora, e produtores rurais, inclusive, adotando o Instituto da Recuperação Judicial como forma de conseguir 80%, 90% de desconto nas suas dívidas. Então, se vir esse rombo, a gente ainda pode ter, se a gente perder essa oportunidade, né, Quintela, de rever esse contrato e de firmar garantias, a gente perder essa oportunidade de ter sofridos, mas eles já foram. Né? Então, a gente fala agora de indenização. Tem uma questão que o município não pode jamais falar que não tem recurso, seja humano ou financeiro. Humano por quê? Se ele adequa, se ele assume a concessionária, ele pode contratar um escritório especializado para ajudar na gestão, ele nomeia o diretor, contrata uma empresa de engenharia técnica, faz uma licitação, ele tem meios de colocar gente capacitada lá dentro. Se ele pega o conselho municipal, se ele monta uma AGER, ele pode nomear pessoas com capacidade para gerir esse negócio. Recursos. O governo federal tem de sobra para saneamento básico. Quando você faz pesquisas de recurso do BNDES para saneamento básico, falta projeto. Tem dinheiro e falta projeto. Não é por falta de recurso que o município vai falar, olha, eu não tenho recurso para poder fazer uma represa. Isso tem de sobra dentro do governo federal e ele pode também buscar fora. Não necessariamente dentro do governo, ele pode fazer um empréstimo aí internacional. Saneamento básico tem assim, recursos imensuráveis à disposição e a custo praticamente zero. Tá? Então, é uma oportunidade ímpar. Passando de água para energia. Tá? A gente sai de um problema e começa outro. A energia elétrica, a gente tem visto agora nesse período de chuva, algumas oscilações, um período de sem energia, a qual foi comentado que foi devido a uma queda de torre de linhões, né?
mas temos aí oscilações durante o dia constantemente. Essa é a única preocupação que a Alta Floresta tem, período de chuva, oscilações, ou a questão energética, ela ultrapassa essa linha e beira também a crise hídrica? Ó, esse foi um alerta que surgiu semana passada e chegou até a mim por conta da negociação que nós fizemos. Nós vendemos o terreno lá do Aquarela para a Havan, que já está se instalando aí, inclusive com data de inauguração para o dia 7 de dezembro. Na semana passada, o seu Márcio Hang, que é primo do Luciano, me ligou, que é ele que é o gestor de obras da Havan, ele que comanda toda essa parte de obras da Havan. Me ligou desesperado, pedindo ajuda. Cara, vamos falar com o prefeito, vamos falar com quem tiver que falar aí, porque é o seguinte, nós estamos com a Havan para inaugurar dia 7 de dezembro e a Energisa não tem condição de nos atender. Mas como assim, Márcio? Não tem, nós precisamos de 500 kVA e até o momento eles vão tentar nos atender com 225. E aí o restante nós temos que botar motor estacionário para poder girar isso aí para a Energisa conseguir atender nós, salvo engano, abril, maio do ano que vem. Ou seja, teria que rodar com o STEP até... meses. Isso, exatamente. Aí eu liguei para o Chico, aí nesse momento o Mar já me colocou com a engenheira da Havan, a Natália, e conversei com ela para ela me explicar como é que estava e tal. Liguei para o Chico, chamei o Chico, falei, Chico, estamos com um problema aí, não é só água não, agora tem energia também. Aí falei para ele qual que era o problema e liguei para a Natália, da engenheira da Havan, para ela poder explicar melhor para o Chico. O Chico ligou para o Robério, que atende altas demandas da Energisa, e a informação que foi passado para nós é que a subestação hoje da Energisa, aqui, ela está no limite. Ou seja, precisa de ampliação. Aumentar os transformadores, colocar transformadores maiores, pelo que alguns técnicos falaram. Então, assim, hoje, como é que está hoje? Hoje a Havan, se ela inaugurar hoje, vai ser com energia de motor, em Alta Floresta. Pode ser que até o dia 7 a Energisa consiga resolver, porque estão trabalhando para se liberar essa energia. Quando aconteceu esse fato, falei, cara do céu, mais esse problema, né? Já não chego da água, né? Aí fui levantar. Liguei para o engenheiro, liguei para o Dr. Caio, do Aquarela Saúde. Ele me passou o contato do engenheiro deles, falei com ele. Lá precisa de 750 kVA, tem 300 aprovado. Então, falta 450. Liguei para a Presbiteriana, são as duas que inauguram o ano que vem, 2025. A Presbiteriana precisa de 900 kVA, se eu não me engano, tem 300 também aprovado. Então, você pegar hoje a Havan, Presbiteriana e a Aquarela Saúde, tem um déficit de 1.550 kVA, tirando o que está aprovado, certo? Eu falei, cara do céu, fui para a AEL, para as empresas loteadoras. Falei, pessoal, é o seguinte, a situação é essa, precisamos fazer um levantamento entre nós aqui, quem vai precisar de energia aí de curto a médio prazo. Rapaz, somando tudo com a AEL deu 17 mil e poucos kVA, somando todo mundo. Mais essas 4 instituições aí, foi para quase 20 mil kVA. Eu falei, rapaz do céu, nós estamos com a água de Alta Floresta na energia agora. Por quê? Reservatório está no limite. Se nós não trabalharmos agora para ter uma ampliação disso, o ano que vem nós temos o mesmo colapso na energia que nós tivemos na água. E aí não dá para rezar para chover. Aí não tem jeito. Aí, o que já fiz através da AEL? Fiz um ofício para o deputado Nininho, pedindo para ele organizar uma reunião para a gente em Cuiabá com a Energisa,
O CDL reforçou isso. Oficializei a Câmara de Vereadores para estar ciente do problema. Oficializei o prefeito também do problema, apesar de que ele está trabalhando para resolver, pelo menos esse da Havan, que é mais emergencial. E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos sentar com a Energisa e entender como é que está isso. Se nós não vamos ter uma surpresa igual nós tivemos com a água. E é a empresa mais processada do Mato Grosso, tá? Juridicamente falando. Agora Então. já temos essa... Então, por exemplo, nós levantamos uma confiança. demanda grande e ao mesmo tempo pequena, porque são poucos, nós estamos falando aí de 14 empresas, uma demanda de 20 mil kVA. Ah, qual é o prazo disso? Curto, médio prazo, máximo 5 anos. Falando das loteadoras. Falando dos comércios, ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Então, isso vai acontecer? Não sei. Mas existe a preocupação. Existe um dado, existe uma informação, e nós precisamos ouvir da Energisa se realmente isso procede, qual é o planejamento que eles têm disso, e já levando para eles essa demanda. Fala, gente, ó, nós levantamos, em 5 anos das loteadoras, vocês vão ter 17 mil kVA que vai ser solicitado para atendimento. Como é que está a situação de vocês aí com relação a isso? Está tranquilo? Tem esse plano de expansão? Então, assim, isso para nós hoje é escuro, nós não sabemos. Então, a ideia de conversar com eles é exatamente para tentar prevenir da energia o que está acontecendo com as águas. Esse é o ponto de vista nosso da AEL. Doutor Fabiano, doutor Leque, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a crise hídrica, as empresas estão fechando as portas, às vezes mais cedo, para poder dispensar seus funcionários, porque não tem como mantê-los dentro do estabelecimento. Escolas fechando, né, algumas empresas encerrando as atividades mais cedo e dispensando seus funcionários. Com a crise energética, nós temos empresa que não entra, não abre. Exemplo da Havan, por exemplo, se não inaugurar a Havan, nós estamos falando de quantos empregos diretos? 200 empregos diretos da Havan, mais o saúde, não sei dizer, mas a escola também vai precisar de uma demanda maior. Você pode colocar aí tranquilo 300 funcionários entre os três. Aí. Entre os três, 300 funcionários diretos. Diretos. Fora os indiretos. Mais 1.900 alunos. Tá? Mais 1.900 alunos a capacidade dela hoje. Ou seja, nós reduzimos a economia do município. Aquilo que deveria galgar tem retrocesso. É um paraquedas que está amarrado às nossas costas e o município não consegue nós andar. estamos falando de 1.900 alunos no período matutino e vespertino. Existe uma possibilidade de vir uma faculdade deles, que é a Mackenzie também. Está em análise isso. Então, seria o período noturno também. Então, esses 1.900 já ampliaria aí para uns 2.400, vamos falar assim, um período aí. Também, né? Eu não sei como é que o hospital já está com a demanda de energia deles, mas o CDL também oficializou, fez um ofício para o deputado Nininho, para ele que ele faça essa intermediação, né, para nós irmos lá, e inclusive o Sindicato Rural e o Júnior, porque nós temos os armazéns que estão sendo construídos na beira da rodovia, né, e outros projetos aí que a gente sabe que tem outras pessoas com intenção de projetos ainda maiores, fazendo parte do agronegócio. E a gente também já oficializou tanto a prefeitura quanto a Câmara dos Vereadores, né, para que eles acompanhem, com certeza irão, para que a gente consiga se antecipar esse problema, né? Porque nós não podemos voltar para a era do gerador a diesel, né? Isso não cabe mais para uma cidade. Não cabe mais para uma cidade do tamanho da Alta Floresta, né? Temos metade, uma parte da energia sendo conduzida através do linhão aí, ou dessa rebaixamento de energia, e outra parte ser conduzida através do motor a diesel. E voltando assim, ô Joel, até comentou do ônus político, eu achei a atitude do governador Tarcísio, lá com a Enel, um ônus político positivo. A hora que ele assumiu que ele quer intervir lá e assumir aquilo lá, para eles conduzir de uma forma mais efetiva, o ônus político para ele ficou favorável e não ficou negativo, porque ele mostrou uma atitude, uma ação de melhoria. Mas é preocupante realmente
é muito preocupante. Nós estamos com essa crise de água, né? Vai chover agora, daqui uns dias se estabelece. Mas uma crise energética não tem chuva que vai estabelecer, a não ser que seja em investimento. Investimento no nosso rebaixamento daqui, digamos assim, eu conheço assim por rebaixamento de energia, né? Agora o que tem que ser feito ali, por isso que a gente vai entrar em contato com o pessoal da Energisa, né? Para que, se isso possa ser feito o mais breve possível, que a Alta Floresta continue crescendo, continue gerando renda, continue gerando emprego. A gente reserva, guarda. Energia não tem como, né? É consumo instantâneo. No município, que é uma das formas de diminuir esse gargalo, porque quando a gente tem a produção de energia solar, ela injeta diretamente no consumo e o que sobra injeta na rede, né? Então, provavelmente, eu não sei, eu não tenho esses dados, mas 20, 30% hoje da energia no horário de pico, que seria o de bom sol e de bom uso nas usinas, que é ali meio-dia, 2, 3 horas da tarde, está sendo utilizado por meio da energia solar. E um dado alarmante, né? A gente estava falando da água, mas parece que a gente mudou o tema, mas não mudou o assunto, né? A nossa qualidade de energia aqui é muito ruim. A gente tem dezenas de reclamações de pessoas com produtos queimados, produtores rurais têm tanque de leite queimado, que ficam sem abastecimento. E a resposta da energia é: não tem oscilação. Se alguém já teve a oportunidade de ir na central da Energisa fazer uma reclamação, quando você está lá, você ficou ouvindo os transformadores e os no-breaks dos computadores, porque nem a própria instalação deles é adequada, porque tem muita oscilação de energia. E só finalizando, a gente tem atraso na entrega de energia solar. Ou seja, a gente está sem demanda e eles não respeitam os prazos de entrega de energia solar, que poderia estar aliviando esse gargalo que a Alta Floresta tem hoje. A gente tem um fluxo reverso que está sendo problemático por parte da Energisa. É raro o caso onde a gente vê que alguém consegue ter um projeto entregue e instalado dentro do prazo. E não por culpa das empresas instaladoras, por culpa exclusivamente da falta de capacidade de infraestrutura da empresa Energisa. Então, talvez a gente realmente tenha um problema tão grave quanto, como já tivemos. Eu falo do apagão, era muito novo, mas eu lembro que quando a Expo Alta foi se iniciar, né, o Sindicato Rural, alguns dias não teve, ou teve um horário que acabou porque tinha um apagão em Alta Floresta. Na parte rural, tem um cliente, eles me ligaram na segunda, terça, acabou a energia para eles no sábado à noite, eles ficaram domingo, segunda, terça, sem energia, reclamando para a Energisa, ligando, vinham aqui, o pessoal da Pista do Cabeça ali, na região do Pista do Cabeça. E resolveram da seguinte forma: era uma banana, o fusível, né, que queimou, eles contrataram o eletricista foi lá, trocou na rede, para que eles pudessem ter energia, porque tinham passado 5 dias e a Energisa não atendeu. E eles ficaram 5 dias sem energia. Tiveram que tomar medidas por conta própria. Rural. Como é que está a energia rural para vocês? Assim, a Energisa, ela precisa melhorar muito, viu? Mas muito. Nós tem várias situações. Eu vou te citar a parte rural e a parte urbana aqui como o Alex mencionou, nós temos aqui a parte dos armazéns. Os armazéns, nenhum armazém, ele tem menos do que 750 kVA de demanda. Eu vejo ali o meu eu pedi agora para aumentar para 750, que é mais ou menos a demanda dele. E é uma coisa interessante, não é só energia, está faltando equipamento, e equipamento básico, barato. O meu armazém ainda não foi transformado para 750 kVA por conta que a Energisa falta um equipamento básico de colocar lá. Não instalou e não tem. E pelo que foi informado pela empresa que fez a minha parte elétrica lá, já há mais de 5 meses. Se eu não me engano, eu acho que ainda não resolveu, tem frigorífico aqui na nossa cidade que ainda não foi levantada a demanda por conta desses equipamentos. Isso é muito preocupante. E aí, segundo ponto, que aí você acaba inibindo, né, esse investimento. Porque o cara chega e tem uma dificuldade. Você quer ver quando se trata, principalmente para armazéns, né, que os produtores têm, primeiro, você tem que ter lá, que nem eu lá. Eu tenho 2 motores estacionários lá de 800 kVA. Tem que estar lá. Porque a gente respeita, até para ter uma energia mais barata, 5,5 os motores entram
em rampa, que é o sistema que é automático, e só desliga às 8h30. Então, a maioria desses estabelecimentos maior, todos eles têm os motores que entram nesse horário de pico, que é para você ter uma energia mais barata. Outro ponto, a questão das redes elétricas rural. Você pega uma rede elétrica, eu até falo porque o meu pai depende, que fica ali na Monte Santo, que é uma trifásica ali, ele teve que colocar um motor estacionário lá, porque se qualquer tempo de chuva derruba energia. Por quê? Os fios estão muito soltos, qualquer vento, um fio bate no outro, já cai a chave aqui na rede aqui em cima. Muitos trechos de árvore, né, que não estão sendo podadas, bate no fio, desliga. E aí fica 2, 3, 4 horas. Eu tenho as fazendas lá na pista que eu planto, lá é uma coisa, eu vou falar, é vergonhosa. Eu tenho, lá na pista chegou, o que você falou de 5 dias, isso é normal lá, Joel, acontecer, de ficar sem energia. É mais longe e tudo. Caiu uma chave lá 3 dias, 4 dias, 5 dias, é normal você ficar sem energia. Aí você tem que ter lá, que nem o cada fazenda, tem que ter um grupo gerador lá de 20 kVA, para os caras não ficar sem energia. Se você tentar instalar energia solar na zona rural, eles ainda falam que não consegue te atender porque o transformador não é suficiente, né? Exato, porque daí tem um transformador, tem lá potência. E aí, por exemplo, que nem eu instalei lá, nós instalamos lá na casa do pai. Lá foi um transformador de 25 que ia até 3.500 kVA. Mas você não poderia colocar energia solar porque é a demanda do transformador. E você pega aqui nos estabelecimentos, que é o contrário, né? Na rural, a pessoa energiza, leva o transformador. Nós é o contrário. Agora, o transformador de 750 kVA para minha unidade lá, quem paga sou eu. E muitas das vezes, quando ela não pede para você fazer restauração na rede, que chega a gastar aí 200, 300, 400 mil. Mas se a gente pagasse tudo isso e a gente tivesse certeza que teria uma malha energética de qualidade para a expansão municipal, ainda seria bom. Acho que o principal problema é que a gente não tem essa segurança, né? Só um dado aqui, até hoje eu mandei para o Mano. O Brasil é o segundo maior produtor de energia limpa do mundo. Produz 89, quase 90% da energia limpa do mundo é produzida aqui no Brasil. Perde, acho que para a Noruega. E é a segunda energia mais cara do mundo também. Quase 50% dessa energia é taxas e tributações. 47%, 49%. Então, você vê, além de nós termos um serviço de péssima qualidade, uma energia oscilante, nós temos uma energia, uma das mais caras do mundo. Como tudo no Brasil, né? Tudo é caro, tudo é absurdo. E se não bastasse imposto, ainda o nosso governo estadual estava tentando tributar a energia solar, né? Você produz, você paga, você constrói. Energiza comprar o CMS retroativo. Exatamente. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês. Alta Floresta vinha sendo chamada de a nova zona agrícola, nova fronteira agrícola, né? Ponte do Juruena, tráfego não sai mais lá por Sinop, passaria por aqui e aí Matupá e Meritituba. A ponte do Telespires, a Monte Verde ali, a Piacás, tal. Então, realmente uma cidade polo onde direciona-se um fluxo de trânsito muito grande para cá e um trânsito pesado. Com esse fluxo de trânsito pesado, consequentemente, você tem um aumento de empresas do ramo e que consomem cada vez mais energia. São empresas, vamos dizer assim, de portes maiores, né? Eu estou vendo a EL preocupada, porque corre o risco de Alta Floresta não ter mais loteamentos aprovados daqui a pouco. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Estou vendo o CDL se mexendo, os produtores rurais tirando dinheiro do bolso para poder resolver o problema da energia e continuar pagando a conta de energia daquilo que eles mesmos arrumaram sem buscarem reembolso. E o município, na questão elétrica, onde está o município nisso? Está participando, está cobrando, está omisso? Qual o posicionamento do município sobre esse assunto? O Chico, ele
Só fazer quando fala-se Chico, é o prefeito Chico Gamba, tá? Isso, isso. Então, vamos falar assim, o prefeito Chico. O prefeito Chico, pelo menos todas as demandas que a AEL solicitou dele, e aí a Cuiabá, na reunião da MT 208, ele sempre atendeu prontamente, sempre foi junto, sempre ajudou a agendar reuniões lá, através do Nininho. Na época, a questão do fórum também, nós fomos lá no Tribunal de Justiça, ele conseguiu agendar lá também. Então, assim, ele tem participado, eu, pelo menos, todas as demandas que a gente tem, eu levo para ele, como essa da questão da van, né? Ele está trabalhando, está se empenhando para resolver isso aí, até porque ele sabe da preocupação que já está com um pepino na mão aí e vem outro aí, né? Então, tipo assim, tem que descascar logo, porque senão o bicho pega, como diz o outro. Mas ele, assim, ele tem acompanhado bastante as demandas que a gente tem. Poderia, de repente, fazer algo mais incisivo? Talvez sim, né? Mas omisso, nessa questão, pelo menos, aí, ele não está, ele tem participado, sim. A parte de energia ela é um ponto um pouco mais complicado. A água, a prefeitura tem uma influência muito maior, porque o contrato ali, né, é regido entre eles, né? Agora, já na energia, como diz o outro, o buraco é um pouco mais embaixo, né? É mais difícil você cobrar incisivamente e o cara respeitar, né? Então, é um pouco mais difícil. Até conversando com ele hoje, o que foi passado, o que ele passou, que parece que a Energisa solicitou o pedido de um transformador, né, para poder fazer essa disponibilização, né, maior de energia. Segundo o que ele passou, esse transformador tem que ser produzido, né, você chegar a comprar, porque, pelo que eu entendi, deve ser uma coisa grande, né? Segundo o que foi passado, que é um projeto para março, para esse transformador ser instalado na subestação para estar disponibilizando. Mas aí é que eu volto a reforçar, não é só disponibilizar energia. Cadê o atendimento de qualidade nas suas redes de equipamentos? Não deixar o cara 5 meses esperando o equipamento. Cadê o planejamento disso? E assim, fazer um parágrafo, que eu até quero aqui agradecer, que os funcionários da Energisa a gente tem que parabenizar, tá? Os meninos são proativos, né? Eu nunca tive problema, fui muito, graças a Deus, sempre fui bem atendido por eles, né? Então, fazer esse ênfase aqui aos funcionários que nessa parte aí não posso reclamar. São decisões de gestão, né? Gestão, tá na cabeça do negócio. Essa questão aí do transformador, né? Vai vir um transformador, ok. Esse transformador consegue atender quanto mais da demanda? Essa é a pergunta. Entendeu? Consegue atender a van? Tudo bem. E o restante? E aí, a gente vai precisar mais 6 meses para vir o próximo gerador? Entendeu? Então, é isso que nós precisamos sentar com a Energisa e entender. Qual que é a programação e para quanto é essa programação? E mais uma vez, O que né? atende? A gente estava falando de água, a gente está numa região que chove muito. Está falando de energia, a gente está ao lado de Duas grandes hidrelétricas, né? A Alto Floresta se posiciona próximo das novas hidrelétricas que a gente teve aqui e estão sem energia, né? E assim, Até você falou da omissão, eu também, assim, eu concordo com o Mano. O prefeito Chico, ele sempre foi muito aberto, assim, para ir, e quando a gente precisa dele, tem que ir para Cuiabá, ele vai, tem para isso, ele vai. Mas o que falta? A omissão não é a omissão da pessoa, é a omissão da gestão. Quando você está fazendo a gestão pública, você não pode só você oferecer a sua pessoa no momento de necessidade. Você tem, Joel, que ter um cronograma de atendimento, um cronograma de crescimento, tem que ter uma perspectiva, tem que ter números. Olha, essa informação jamais... Mano, o Mano descobriu a informação por um investimento que está sendo feito em Alta Floresta. Obrigado e tudo mais, né? Mas não era ele que tinha que saber essa informação. Essa informação já tinha que estar dentro do cronograma do município.
A água, a mesma coisa. As rodovias, a mesma coisa. O crescimento da Alta Floresta, a mesma coisa. Um setor de acompanhamento. Então, Está trabalhando no gargalo. essa omissão existe muito grande. Não da pessoa do prefeito, mas a gestão, ela precisa começar a enxergar para frente. Enxergar o futuro de Alta Floresta. Nós temos hoje, de Canaã para cá, 1.200.000 hectares de área propícia à agricultura. Isso aqui alavanca, nós estamos até agora só falando assim das dificuldades, mas Alta Floresta, gente, tem tudo para ser a melhor cidade do norte do estado do Mato Grosso. Ela tem que ser uma super cidade. Porque nós temos aqui, nós não temos, mas poderíamos ter água, energia, 2 usinas, 3 usinas, nós temos área propícia para a agricultura, nós temos um comércio forte, nós temos pessoas trabalhadoras, nós temos tudo. Agora nós temos que ter Planejamento. planejamento Gestão. para que isso dê certo. E Alex, não só a quantidade de terras agricultáveis que não foram exploradas ainda. A Alta Floresta se desenvolveu principalmente por causa das suas bacias hídricas na parte de pecuária. Porém, a gente vê um caminho do que aconteceu em Minas Gerais, da expansão de pivôs. Se a gente tivesse um sistema de água e um sistema de energia adequado, a gente poderia ter 3 safras aqui. Porque a gente tem clima, a gente tem solo, a gente tem... O próximo problema, talvez, a próxima pauta jurídica, poderia ser logística, embora a gente esteja estrategicamente posicionado. A gente tem uma via de vai e vem sem acostamento com condição precária, né? Talvez fique para a próxima, para a gente não gastar mais uma hora aqui, Quintela. Mas a gente poderia, nessa área, produzir, eu não falo 3 vezes mais, porque a gente tem a safrinha hoje, né? Mas a gente poderia produzir pelo menos o dobro. Então, além de a gente ter o potencial agronômico, a gente tem um potencial hídrico para isso. Porque hoje, na verdade, sinceramente, eu acredito que Alta Floresta, talvez alguns vão até duvidar, mas a hora que ficar pronta a ponte do Juruena e a ponte aqui do Telespires, que vai sair para Matupá, logisticamente, nós estamos mais perto do porto de Miritituba do que Sinop. A nossa logística de Alta Floresta, ela está em torno de 100 quilômetros a menos para Miritituba do que a região de Sinop. Então, o que vai acontecer? Hoje, a gente tem algo aí de 1.200.000 a 1,5 milhão de hectares, quando a gente fala do Canaã até Nova Bandeirantes, essa região produtora, sem contar que atravessar o rio, através da ponte, aquilo já tem agricultura, já chegando em Juína, Cotriguaçu, Juruena, e aquele polo ali em cima, ele vai descer tudo por aqui. Isso aqui sobe tudo para Miritituba. Então, Alta Floresta vai ser passagem. Alta Floresta, ela tem tudo para crescer mais do que cidades da 163, porque ela vai ser um polo de passagem. Exato, porque hoje a gente tem nessa região plantando algo em torno de 280.000 hectares. Então, você veja o potencial que ainda isso daqui pode subir. E outra coisa, nós temos uma pecuária se aperfeiçoando, muito mais tecnológica, se produzindo muito mais boi em menos área. Menos área, porque hoje você tem os semi-confinamentos, você tem uma tecnologia violenta em cima da pecuária também. Exato. Então, o que vai acontecer com a Alta Floresta? Isso aqui vai crescer, isso aqui vai explodir, isso aqui vai chegar a 100, 120, sei lá quantos mil habitantes. Então, aí tem que ter o planejamento, né? Justamente para dosar isso. Quanto de água eu vou precisar de mais? Quanta energia eu vou precisar de mais para atender esse crescimento, né? Então, nós estamos, eu costumo dizer que estamos no celeiro do desenvolvimento. São 3 pilares, né, cara? Logística, energia e água. Exato. É os 3 pilares do desenvolvimento principal. E esse sonho que se tinha do desenvolvimento de Alta Floresta, com a ponte do Juruena, a ponte do Telespires, era um sonho até 2 anos atrás. Deixou de ser o sonho e está se concretizando como realidade. Aí para o próximo ano, 2025, é uma realidade. Então, o crescimento não é um crescimento de Alta Floresta para daqui 10 anos. É um crescimento de Alta Floresta, ao meu ver, rápido. De 2, 3 anos. Exatamente. Tá? E a resposta que o município tem que dar a isto, ela tem que ser muito mais rápida, porque você não tem como trabalhar num gargalo de sempre 95%, 100% de comprometimento da sua rede, seja ela de abastecimento de água, seja ela de energia, seja ela de logística, porque se você está
trabalhando no esgotamento, você não tem possibilidade de crescimento. Você perde todas as oportunidades. Então, o que eu vejo que vocês estão trazendo aqui são sonhos virando realidade. A propensão de Alta Floresta ser uma Sorriso, ser uma Sinop, talvez até, aí em termos da região, é um polo, tá? Uma grande extensão de área para expansão agrícola, para crescimento agrícola, possibilidade de pivô, tem tudo aqui. E nós estamos dependendo do órgão público. E um exemplo, tá, João? Você tocou, Lucas, no questão do pivô, nós já temos um aqui, tá? Que é o seu Geraldo Torres. O Geraldo Torres já tem pivô, né? O Alex deve ter conhecimento disso, já com... Ele usa lá para pecuária, né? Para grão, tudo, já com pivô já na região. Você não comentou essa ligação que vai ter a Juara, né? Também, esse pessoal vem todo para cá. É que a gente está subindo também o asfalto aqui para que é a 325, até eu sou presidente da Proteles ali, que é a associação que cuida os 50 quilômetros aqui. Primeiro tem 25 de asfalto e 25 que vai finalizar, acredito, até o meio do ano que vem. Aí para frente a gente cuida ali 200 quilômetros. A gente vai até o Rio do Peixe ali, né? Com a equipe de máquina ali, cuidando a 325. Então ali existe um projeto ali também de ligar de asfalto até Juara. Certo que eu acho que a hora que ficar pronta a ponte, primeiro momento, mesmo Juara, se for olhar, compensa vir para cá do que subir para Sinop, para ir para Mirituba, né, na escoação de grão. Né? Só complementando o que você falou aí, numa viagem que nós fomos, acho que o Alex estava também, nós encontramos o prefeito de Juara lá na Sinfra. Aí o Chico apresentou ele para nós. Aí, na oportunidade, eu perguntei para ele, falei, prefeito, como é que está o asfalto da 325 ligando a Alta Floresta lá? Rapaz, ele estava numa empolgação louca. Falou, eu estou protocolando outro projeto aqui de mais 30 quilômetros. Nós estamos avançando de Juara sentido Alta Floresta e está vindo de Alta Floresta para cá também. E o nosso sonho é ligar isso aí. Aí eu perguntei para ele assim, mas o que muda para vocês em termos de quilometragem? Ele falou, são 300 quilômetros de diferença. Então hoje, em vez de ir pela 220, vem pela 325, são 600 quilômetros e de volta. Num frete, dá uma diferencinha boa. E esse corredor é aqui. Esse corredor é Alta Floresta. Gente, nós estamos chegando a 2 horas de live. O papo está interessante, está ficando cada vez mais gostoso debater com vocês e ter esse conhecimento que vocês possuem, mas está na hora da gente ir encerrando. Abrir as considerações finais para cada um, tá? Júnior, Berlanda, suas considerações finais aí do que foi colocado aqui. Primeiro, queria agradecer o espaço, João. Agradecer também aí Lucas, nós estamos debatendo Lucas, o Mano, o Alex. E eu acho que a gente precisa de mais live dessa. E eu acho que a gente precisa também colocar mais ainda a sociedade para estar debatendo. Porque a hora que você debate, você sempre chega num consenso, você tem uma mobilização maior, até para você cobrar. Você tem muito mais força, né? Então, assim, gostaria de agradecer ao espaço e dizer que a gente, Sindicato Rural, está aberto. No que precisar, a gente está lá à disposição da sociedade de maneira geral. Barela. Bom estar aqui novamente. Como falei, difícil falar com tanta gente de quilate, de conhecimento e com um papel tão relevante na sociedade, mas tentando fazer a nossa contribuição como sempre. A luta da água é uma luta que a gente não pode deixar acabar com a chuva, a gente reza para chover, mas também reza para que essa dor não saia do coração das pessoas e que esse movimento social ele siga presente para que a gente consiga. Eu falo, não é só cobrar os órgãos públicos, mas também a iniciativa privada. Fazer protocolos de reclamação, acionar judicialmente quem teve prejuízo, procurar Ministério Público, PROCON, que eu estou vendo uma certa omissão por parte desse órgão por agora, mas também não sei se as pessoas estão procurando ele. Então, fazer a nossa parte, sem ficar sempre falando, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Tem um monte de gente aqui querendo fazer alguma coisa por vocês, mas a gente precisa da colaboração de todo mundo nesse momento de calamidade e serve mesmo para energia e, quem sabe, na próxima discussão sobre logística, né?
Forte abraço a todos e agradeço a atenção e o carinho de cada um. Rodrigo Arpini. Agradecer, Quintela, o espaço aí, a oportunidade da gente estar debatendo aí, né? Como o Lucas falou aí, só pessoas do meio aí, do crescimento econômico de Alta Floresta. Fazer um apelo aí para toda a sociedade altaflorestense que realmente procurem participar mais, seja de audiência pública, seja das entidades. Nós precisamos fortalecer as entidades de Alta Floresta, porque se nós não estamos no meio político como político eleito, mas se nós tivermos as instituições fortalecidas, a gente não só vai ser ouvido diferentemente do que é hoje, e também a gente poderá cobrar muito mais e também poderá ajudar também. Não é só cobrar. Eu sempre falo dentro da EL assim, quando a gente tem um problema para levar para o prefeito, vamos levar esse problema aqui lá, porque reclama e tal. Vamos levar. O que nós vamos levar de solução? Nós vamos levar o problema, vamos apresentar uma solução para ele. Se ele vai acatar ou não, é um problema dele. Mas não só levar o problema. Então, as entidades fortalecidas, com pessoas boas, a gente pode ajudar o município nesse sentido. Parabenizar aí a todos que estiveram nos escutando por essas 2 horas aí. Obrigado aí pela paciência. E dizer que a EL está à disposição do município, está à disposição de todos aí. E o que nós queremos é o desenvolvimento de Alta Floresta. Nós estamos aqui há 45 anos e o sonho, pelo menos meu, é de ver isso aqui prosperar como deve e como tem a oportunidade disso acontecer. Só depende de atitudes e de ação. Doutor Alex, presidente do CDL. Joel, obrigado pela oportunidade. Mano, Dr. Lucas, Juninho, obrigado aí por esse bate-papo. Realmente, a gente às vezes vem aqui e fala sobre isso, sobre essas mazelas que vem acontecendo, né, na nossa cidade, mas o nosso grande objetivo é que tudo dê certo, né? Então, a gente pede realmente para que a comunidade se envolva, né? Tem as instituições, tem a EL, tem o CDL, tem o Sindicato Rural, tem várias instituições, aí tem a OAB, né, Lucas? Que a comunidade se envolva, não só quando tem problema, mas quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem. E quanto mais pessoas estão envolvidas, quanto mais cabeças, mais soluções, mais planejamento, mais atitudes. Então, o CDL também está de portas abertas, não só para o comércio, mas como a sociedade em geral, para as outras instituições, e inclusive o Ministério Público, se quiser ir lá, sentar com a diretoria, para fazer uma conversa produtiva. Tanto o Executivo, o Legislativo, o CDL é uma instituição que ela está voltada para o comércio, para a Alta Floresta, mas ela se preocupa com o contexto geral. Porque o comércio, ele não funciona se não tiver a população. Não adianta você abrir uma loja, abrir um comércio, se você não tiver as pessoas que adquirem o produto, não resolve de nada. Você pode ter a fachada mais bonita, né? As coisas mais tecnológicas, mas você precisa de pessoas. E para ter pessoas com condição de usufruir das rentabilidades, precisa de uma cidade pujante, com progresso. Então, a gente pensa que Alta Floresta, e acredita em Alta Floresta, por isso eu estou aqui, minha família daqui, eu tenho 2 filhos nascidos aqui em Alta Floresta. Eu acredito que Alta Floresta tem tudo para se tornar uma cidade exemplar, sabe? A princesinha aqui do norte do estado do Mato Grosso. Hoje nós temos Sinop, que é uma baita cidade, mas nós temos condição de ir muito longe. Mas precisamos realmente assim, que a comunidade em si participe, que o próprio Poder Executivo, Legislativo, ouçam as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém cresce sozinho. Você cresce com pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que te acompanham. Então, isso vale não é só para as empresas e para a gente como pessoa, mas vale para esses poderes públicos, que eles só vão crescer e evoluir se eles abrirem a mente e acreditarem na população, acreditarem nas pessoas, nos empresários que estão à sua volta, que podem contribuir e contribuir muito
o desenvolvimento do município. Obrigado, Joel, pela oportunidade. Eu agradeço a todos aqui a disposição e o tempo que vocês tiveram para poder levar aos nossos munícipes e o pessoal da região de Alta Floresta, do Alto Tapajós, não só a crise instalada na questão de águas, como também uma crise que se evidencia na questão elétrica. Não sei se os outros municípios estão tendo problema com a questão elétrica, mas aqui já mostrou que é uma realidade que precisa ser cuidado. Mas do pausa de hoje eu acho que tiramos uma lição, ou melhor, duas. Primeiro que temos entidades que estão sim discutindo uma alta floresta melhor, que estão questionando os problemas existentes, que estão buscando soluções, e não apenas esperando que o poder público faça isso. Então, parabenizar o CDL, parabenizar o sindicato, a AEL. Tá? Não tenho conhecimento se outras entidades, outras associações estão tendo também esse tipo de ação, mas ao meu conhecimento que chegou de vocês, parabenizar enquanto munícipe pela iniciativa de vocês, pela presteza de vocês. E a segunda lição é que as entidades de classe, que a sociedade organizada se manifestem, se juntem, marque uma reunião, liga lá no CDL, peço licença para colocar à disposição do CDL, tá? Ligue no CDL, procurem marcar uma reunião. Você tem aí os engenheiros, você tem a OAB, você tem conselhos de saúde, você tem vários conselhos municipais que teriam também essa obrigação de fiscalização, de zelo, que é a sociedade organizada. Se juntem, porque juntos tem-se muito mais força de cobrança, muito mais ideias, soluções, como colocado aqui pelo Dr. Alex. Então, eu acho que esse é o aprendizado que a gente extrai desse pausa, além de uma preocupação que agora beira a nossa mente, que é, por exemplo, ter o risco da Havan não ser inaugurada aí em dezembro. Né? E aí você está falando de geração de emprego e rendas de 200 direto e mais alguns indiretos. Gente, muito obrigado, uma boa noite a vocês. Até o próximo pausa.